A palavra de Deus vai ser lida, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 21 e 22, que diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos começar a falar hoje sobre as duas portas. Você prestou bastante atenção nestes versículos que foram lidos? Estes versículos nos apresentam duas portas. E ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, nesse texto, nós encontramos as duas portas. A primeira é Adão. E ele está dizendo que por um homem, Adão, a morte veio por este homem e entrou no mundo. E depois ele apresenta uma segunda porta. Ele diz que também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. E depois ele diz que em Adão, que é a primeira porta, todos morrem. Mas em Cristo, que é a segunda porta, todos seremos vivificados. Mas para que possamos falar sobre isso, é necessário abrirmos a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, e vamos ler aqui versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Muito bem, meus irmãos, eu certa vez estava conversando com uma pessoa e estava falando da existência de Deus para ela, tentando levá-la ao encontro com o Senhor Jesus. E num determinado ponto da nossa conversa, ela fez a seguinte pergunta: mas se Deus existe, por que é que existe tanto sofrimento? Não poderia ele de repente acabar com todo o sofrimento? Se Deus existe, por que é que as criancinhas nascem defeituosas? Se Deus realmente fosse real, por que ele deixa acontecer estas coisas? Se Deus existe, por que é que tem crianças que nascem cegas, sem a oportunidade de serem normais? Já nascem assim. E continuou dizendo: olha, se Deus existe realmente, por que é que existe a fome? Por que é que a morte existe? Por que é que existem as doenças que
destroem a saúde das pessoas, da humanidade. Se Deus existe, por que Ele não dá um jeito em tudo isso e resolve todos os problemas de uma vez? E eu fiquei pensando e de fato isso é uma boa pergunta. Se Deus existe, por que é que todas estas coisas ruins acontecem e Ele deixa acontecer? Não seria Deus injusto em não fazer nada, em deixar todas estas coisas acontecer? Mas para que te expliquemos isso, vamos comentar um pouquinho sobre esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, que foi lido. Vamos falar um pouquinho sobre o sonho do coração de Deus. Nós ouvimos muitas pregações sobre Deus realizar os nossos sonhos. E nós ouvimos muita gente dizer, olha, você tem um sonho, Deus vai realizar este teu sonho. Sonhe alto, sonhe grande. E Deus vai realizar este sonho na tua vida. Deus vai cumprir este sonho na tua vida. E durante muito tempo, Ludmila Ferber cantou, né? Se tentaram matar os teus sonhos, né? Sufocando o teu coração. E isso inspirou muitos pregadores a pregar sobre os sonhos que nós temos que ter no coração. E Deus irá realizá-los. Mas hoje eu gostaria de falar que Deus também tem um sonho no coração dele. Deus também tem um sonho no coração dele. E quando é que esse sonho começou a se manifestar no coração de Deus? E qual seria este sonho que Deus tem? Então, Efésios 1, versículo 4 e 5, nos responde isso. Ele diz assim, assim como nos escolheu nele em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui, nesses 2 versículos, Paulo nos leva antes da fundação do mundo. Paulo nos leva a pensar e a enxergar uma coisa que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Antes que o nosso planeta existisse, Deus teve um sonho no seu coração. E qual foi esse sonho? De criar um homem conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Deus já havia criado os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos, porém ainda no coração de Deus existia um anseio. E qual era este anseio? De criar alguém conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Os arcanjos, querubins, serafins e anjos, a Bíblia não diz que eles são conforme a imagem e a semelhança de Deus. Mas Deus revela um sonho que Ele tem no coração, e Ele tinha no coração, de criar alguém, de criar um ser, conforme Ele mesmo, que expressasse a sua imagem e a sua semelhança. Ele sonhou antes da fundação do mundo. Ele teve essa inspiração, dando a entender que existia esse anseio no coração dele. E este anseio era criar alguém semelhante a ele. Criar alguém que trouxesse a sua própria imagem
e a sua própria semelhança. Mas para que ele criasse esse alguém, era necessário ter um ambiente para esse alguém viver. Para que ele criasse esse homem conforme a sua imagem, a sua semelhança, era necessário ter um local, um lugar para que este ser, este homem, conforme a sua imagem e semelhança, pudesse viver, pudesse existir. Então nós encontramos em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a partir do versículo 3, nós vemos Deus dando início à criação deste nosso mundo, dando início à criação desta terra. Deus precisava de um local para criar este homem, para que esse homem pudesse realizar o sonho do coração de Deus. Então Deus planeja criar um planeta, criar uma terra para este homem, criar um sistema para esse homem viver. Então nós encontramos Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3, Deus, pelo poder da sua palavra, dizendo: haja luz, e houve luz. E Deus, através da sua palavra, Ele vai chamando a existência deste planeta, desta criação. Ele vai dando ordens e a palavra de Deus é o poder de Deus. E conforme Deus vai ordenando por meio da sua palavra, esse nosso sistema do nada vai se materializando. Ele vai aparecendo das coisas que não existem. E Deus foi criando por etapas. Ele criou primeiro a luz, depois criou o firmamento, e depois ajuntou as águas debaixo dos céus, e ordenou para que a terra produzisse as ervas, os frutos, cada um que dava sementes. E ele disse também que houvesse luzeiros nos firmamentos, e também disse que viesse à existência os enxames de seres viventes nas águas e as aves voando por sobre a terra. E Deus, pelo poder da sua palavra, foi criando este planeta detalhadamente. Foi formando este planeta detalhadamente. Mas o objetivo principal de Deus criar este sistema, de Deus criar este mundo, era criar um homem. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Você faz parte do sonho do coração de Deus. Você é uma pessoa importante para Deus. Você foi visto através da onisciência de Deus antes da fundação do mundo. Você é um projeto do coração de Deus. Então ele foi criando este planeta parte por parte, utilizando o poder materializador da sua palavra. E ele foi criando todas as coisas, mas o objetivo principal dele criar tudo isso era fazer o homem conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Existia um anseio no coração de Deus de ter alguém que expressasse a sua semelhança, de ter alguém que expressasse a sua imagem. Então, depois de Deus preparar todo esse nosso planeta, nós chegamos ali, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde Deus diz: também façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então, depois desse nosso sistema ser criado, bem preparado, bem organizado, Deus começa a fazer esse homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Quero ler também o versículo 7 do capítulo 2, que diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, depois de ter criado todo o planeta, o que a Bíblia diz é que do pó da terra, como se Deus ajuntasse um pó da terra, e como se formasse daquilo uma argila, e ele fez o homem com o pó da terra, preparou o corpo do homem com o pó da terra, preparou todos os órgãos interiores do homem. O homem é uma máquina fantástica. Ele enxerga a cores, como Deus fez os olhos do homem, tão perfeitos. Ele tem ouvidos que ouvem os sons. Como é que ele fez isso? Um coração que bombeia sangue para todo o corpo, e esse sangue leva os nutrientes para todos os tecidos, para todas as partes do corpo. Um estômago que é uma indústria magnífica, que quando comemos os alimentos ela entra em ação e faz aquela digestão e separa tudo direitinho e manda cada coisa para o seu lugar. Fez as mãos para segurarmos e apalparmos, pés para andarmos, boca para falarmos. Deus preparou do pó da terra aquele homem, só que não tinha vida. Ainda não tinha vida. Então, o que Deus fez? Ele soprou sobre o homem o fôlego da vida, e este homem passou a ser alma vivente. E se formos olhar nos originais desse texto, esse sopro que Deus injetou dentro do homem, é como se Deus pegasse parte de si mesmo, parte da sua própria vida, e nesse sopro injetasse ele no homem. E quando o sopro de Deus entrou naquele boneco feito do pó da terra por Deus, o homem passou a viver e se tornou uma alma vivente. E Deus deu domínio a este homem para governar todo o planeta. Deus deu domínio para ele governar, subjugar a terra. O homem seria a autoridade máxima desse planeta. Deu nas suas mãos toda a criação para que ele administrasse, para que ele a governasse. E esse homem fantástico que trazia a imagem e a semelhança de Deus, que era a expressão do sonho de Deus, era a realização do sonho de Deus, ele veio a existir. Ele veio a existir, ele viveu, se tornou alma vivente. E Deus deu a capacidade para ele se multiplicar. Deus ordenou: olha, agora você vai se multiplicar, você vai encher toda esta terra, você vai subjugá-la e vai governá-la. E o homem recebeu gratuitamente das mãos de Deus todo esse planeta. Ele recebeu gratuitamente das mãos de Deus todo esse sistema para ele viver. Ele recebeu gratuitamente das mãos de Deus autoridade, poder e domínio para governar todo esse sistema, para governar esta terra, governar todo este planeta. E ele também recebeu de Deus uma liberdade. Deus não criou um autômato, alguém robotizado, que seria controlado a todo tempo por Deus. Não.
Deus deu a esse homem o livre-arbítrio, a liberdade de viver, a liberdade de escolher, a liberdade até mesmo se ele quisesse voltar as costas para Deus. Deus não criou alguém robotizado, um autômato controlado por ele. Deus criou um homem, deu este planeta na mão deste homem e deu livre-arbítrio para este homem. O direito de liberdade, de escolha. E ele só falou assim no capítulo 2, no versículo 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia em que dela comerdes, você vai morrer. Ele disse: Adão, homem, coma de tudo, você é livre para comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida que estava no meio do jardim. Agora, Adão, você só não pode fazer uma coisa. Homem, você só não pode fazer uma coisa. É comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer dele, você vai morrer. Esse homem tinha total liberdade. Liberdade para comer de todos os frutos. Autoridade que ele recebeu gratuitamente de Deus para governar esse planeta. Deus deu nas suas próprias mãos todo esse sistema para ele governar e ser o Senhor desta terra. E também a liberdade de escolha. E nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? Nós sabemos que a serpente, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Quem sabe em outro ensino da palavra de Deus nós vamos falar sobre a morte interior. Mas no capítulo 3 de Gênesis nós vemos que a serpente, ela veio até a mulher induzindo a mulher a desobedecer a palavra de Deus, a comer do fruto que lhe era proibido. Ele disse para a mulher que Deus estava mentindo, que não era verdade aquilo que Deus havia dito. E que se ela comesse, ela se tornaria semelhante a Deus. Mas ela já trazia a imagem e a semelhança de Deus. E nós sabemos que a mulher foi, comeu do fruto, e deu ao marido, e também esse marido comeu. E conforme a palavra que Deus havia dito, eles morreram. Eles morreram. Eles morreram por dentro. Eles morreram, a morte entrou neles. Eles ficaram destituídos da glória e da vida de Deus. Eles morreram no espírito. Mais para frente, um dia vamos falar sobre esta morte. O homem se tornou pecador, errou o alvo, se tornou destruído porque comeu do fruto que não lhe era permitido comer. Ele se tornou pecador, ele morreu por dentro, ele se tornou um ser estragado, um ser corrompido. E é aí que nós começamos a falar agora da primeira porta. Você lembra o versículo que nós lemos de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15? Eu quero recordá-lo com você. Ele diz: visto que a morte veio por um homem, porque assim como em Adão todos morrem. Então o que aconteceu? Adão morreu, e através disso que ele fez, a morte entrou no mundo. As maldições entraram no mundo. A morte entrou nesse planeta, nesse sistema feito para o homem, esse sistema maravilhoso. Então, no versículo 17 de Gênesis capítulo 3, nós encontramos esta porta aberta. O que Adão fez? Adão é a primeira porta. Adão é a entrada da morte neste nosso mundo. Adão é a entrada das maldições. Adão é a entrada do pecado, é a primeira porta que se abriu, e através desta porta, o mal entrou no nosso sistema.
Então no versículo 17, Deus diz para Adão: Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Preste atenção. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E você comerás ervas do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão até que tornes a terra. Pois dela foste formado, tu és pó e ao pó tornarás. Então Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Agora esse sistema vai estar pervertido. A maldição, Adão, entrou por você. Você era autoridade neste planeta. Você tinha que governar este planeta. Agora você comeu do fruto, desobedeceu, morreu. Você se tornou a porta para que a maldição entrasse nesse sistema, Adão. Então Deus disse: olha, Adão, agora maldita é a terra por tua causa. Adão, a terra vai produzir cardos e abrolhos. A terra vai começar a produzir coisas malignas que eu não criei para que elas fossem, ou melhor, eu não criei a terra para que isso fosse produzido. Então ele diz: Adão, ela produzirá cardos e abrolhos. O que é? O que são cardos, né? O que são cardos e abrolhos, né? Cardos e abrolhos. Você sabe que o cardo é uma planta que dá na lavoura, que tem as folhas cheias de espinhos. E elas crescem e concorrem contra a boa semente. Elas têm um caule ereto e elas atrapalham muito para que a boa semente vá para frente. E o que são os abrolhos? São plantas rasteiras, como se fossem trepadeiras que vão se esticando, se esparramando no chão. E elas também são cheias de espinhos. E elas crescem tão rapidamente que não dá tempo da boa semente crescer. Quando a boa semente vai começar a se manifestar, os abrolhos passam por cima e sufocam a boa semente. Então eu gostaria que você pensasse: Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então você vê o lavrador, ele pega uma terra, ele trabalha, ele limpa e faz todo aquele processo para poder plantar e joga ali a boa semente. Mas quando a coisa começa a brotar, você percebe que outras sementes malignas que ele lutou para eliminá-las, elas também aparecem junto com a boa semente. Ele trabalhou, limpou a terra, jogou coisa boa na terra, mas a terra por si mesmo produz uma semente ruim sem que ninguém a plante. Porque a maldição entrou através desta porta, deste homem Adão. E depois do lavrador preparar tudo aquilo, aparece um monte de pragas, de insetos, coisas malignas que concorrem ainda contra a boa semente para comê-la, para que ela se torne improdutiva. Depois de todo esse trabalho, ainda aparece as pragas, insetos, ferrugens, coisas que vêm ainda contra a boa semente, para que ela não produza o fruto que tem que produzir. Mas ninguém plantou e nem fez isso, eles aparecem. Por quê? Porque a terra está debaixo de maldição. A morte entrou no nosso planeta. A morte entrou no nosso planeta. As maldições entraram no nosso planeta através de Adão. E assistindo aqueles filmes sobre a natureza que falam dos animais, não é? Eu lembro que eles estavam filmando o leão.
E lá longe estava ali pastando no meio dos arvoredos um veado. E aquele leão se preparando, foi chegando perto, se disfarçando. E de repente ele começou aquela correria para cima do veado. Até que ele chegou num ponto que fisgou o veado com as suas próprias unhas e o matou mordendo no pescoço e o comeu daquele jeito. Mas os animais não foram criados para isso. Mas nós encontramos o que até entre os animais uma violência, um se alimenta do outro. Mas eles não foram feitos para isso, eles foram feitos para comer ervas do campo. Porém a morte entrou neles também. A maldição também entrou neles. E um se alimenta do outro. Isso que nós falamos que é um equilíbrio na natureza, na realidade é uma agressão. Por quê? Porque o animal mais forte, ele sobrevive comendo o mais fraco. Ele mata o mais fraco para comer. Então nós vemos um animal devora o outro. Um peixe maior come o peixe menor. E a natureza traz uma grande morte. Um destrói o outro para sobreviver. E nós falamos que isso é o equilíbrio. Porém, isto é a violência, a morte, as maldições que entraram neste planeta Terra estão aí até hoje. Não é verdade? Nós, os homens, né? Agora eu vou brincar com você. Você compra lá aquela picanha bonitinha, né? Triangular, maturada para fazer o seu churrasco. E é uma delícia comer aquilo. Né? Nós nem imaginamos, você vai lá e compra aquele peito de frango branquinho, bonito, né? Light, não tem tanta gordura, é uma carne mais leve para você não engordar. E nós fritamos aquilo, nós assamos e fazemos o churrasco. Mas aquela picanha foi extraída de um boi, um grande, bonito. Aquele boi pode ter sido morto com uma porretada forte no meio dos seus olhos, na sua cabeça. Ele foi morto, assassinado. Aquele frango, né? Aquele peito branquinho que você pega, gostoso. Aquilo foi um frango bonito, forte, cheio de vida. Que lhe cortaram o pescoço. E a gente compra no mercado só uma parte dele. Nem vem na nossa mente que aquilo era um ser vivo. Que nós mesmos o matamos para poder comê-lo. Tiramos a vida dele. Tiramos a vida do boi, a vida do frango, a vida do peixe. Nós matamos esses seres para comê-los. Mas não era assim no princípio. Sabe por que isso é assim? Eu não estou dizendo que você não tem que comer a picanha, nem o frango. Não, eu quero que você veja a agressão. Eu quero que você veja como essa maldição, ela perverteu o nosso sistema. E as coisas que são normais para nós hoje, estão totalmente fora de linha com aquilo que Deus planejou antes que houvesse o pecado no mundo. Você entende? Nós comemos estas carnes, nós comemos esses animais. Nós o matamos também para comer. Você percebe que existe uma violência. Um come o outro, uma coisa maligna de destruição. Não é? Nesse nosso sistema. E por que então, pastor, uma criança nasce cego? Nós começamos essa palavra falando sobre uma pessoa que nos perguntou isso. Por que uma criança nasce cega? Porque o pecado entrou no homem. Porque alguém pega uma doença e morre por essa doença. Porque alguém, ou melhor, o pecado entrou pelo homem. Adão foi a porta da entrada da morte. Não foi Deus que criou as doenças. Não foi Deus que criou e quis que uma criança nascesse cega. Não foi Deus que criou esses vírus como o HIV, que se introduzem no corpo humano e não há um remédio que possa matá-los. Por que remédio não pode matá-los? Porque a vida deles
não é só uma coisa física, ele tem uma vida espiritual. A fonte e a origem deles é uma vida espiritual. E química alguma pode matá-los. Por quê? Porque o que sustenta eles vivos é uma força espiritual maligna. Por que então uma criança nasce defeituosa? Os espíritas diriam assim, não, é que na geração passada ela foi uma pessoa muito ruim, então agora ela nasceu nesta geração para pagar o que ela fez na geração passada. Seria isso verdade? Não, de forma alguma. Por que então existe o sofrimento, a morte, as doenças, tantas desgraças? Porque a primeira porta, Adão, se abriu. E através de Adão, todo esse nosso sistema se tornou um sistema contaminado, um sistema destruído, um sistema debaixo de maldição. Quando Adão pecou, ele se estragou, ele se tornou um ser pervertido. E ele abriu a porta para que tudo isso acontecesse. Então, quando você olha o sofrimento, você vai entender que isso veio porque Adão comeu do fruto, e através dele o pecado e a morte entraram no mundo. Quando você vê gente morrendo de fome, sim, nós podemos dizer, é culpa do governo, disso, daquilo, sim, em parte. Mas por trás de todo este mundo, por trás de todo esse sistema, existe uma mente satânica que se introduziu no nosso mundo através do pecado do homem, que é o autor da doença, do sofrimento e da maldição, que é Satanás. Por trás de tudo isso que você vê, existe uma mente satânica que é gerente, que gerencia todas essas coisas malignas que hoje nós vemos assolar a humanidade, destruir vidas, deixando pessoas doentes, trazendo aquilo, matar, roubar e destruir nessa nossa dimensão, na vida humana e entre os homens. Você entende isso? Quando Adão pecou, ele se tornou a porta da entrada da morte. Em Adão, conforme lemos, todos morrem. A morte veio por um homem, Adão. Em Adão, todos morrem. Agora vamos abrir a palavra de Deus em carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. E nós vamos ler uma coisa interessante ali, a partir do versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se nós formos ver Gênesis capítulo 3, depois que Deus fala para Adão, maldita é a terra por tua causa, ele também diz, ali no versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, o que lemos em Romanos 5,12? Que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por esse pecado entrou a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando Adão pecou, ele era o cabeça da raça humana. Deus já havia abençoado ele, dado uma ordem: vocês se multipliquem, enchem a terra, sujeitai a terra, dominai, crescei-vos, multiplicai-vos. Então estava esta ordem, esta bênção sobre Adão de crescer e se multiplicar. E ele era o cabeça da raça humana, todos sairiam dele, através dele é que sairiam todos os homens. Ele recebeu a capacidade de multiplicação, de gerar outros.
semelhantes a ele. E então, quando eles tiveram o seu primeiro filho, esse filho já herdou aquela morte. Esse filho já nasceu com a genética da maldição. E eles foram se procriando, e todos os que vieram de Adão e Eva já nasceram pecadores, já nasceram estragados, já nasceram destruídos, já nasceram condenados. Por isso que ele diz que a morte passou a todos. Por quê? Porque ele era o primeiro homem, e dele sairia toda a raça humana. Toda a raça humana. Ele seria o multiplicador, ele era o modelo, ele era a primeira espécie que através do mesmo todos viriam a existir nesse mundo. E quando todos foram nascendo através de Adão, todos eles herdaram aquela morte interior de Adão. Eles herdaram o pecado que Adão cometeu. Eles herdaram as maldições que Adão abriu a porta para que elas entrassem no mundo. E todos, meus irmãos, todos se tornaram estragados. Hoje em dia você vê um homem puxa um revólver e tem coragem de dar vários tiros num semelhante a ele. Nós vimos há pouco tempo aquele ladrão que deixou aquela criança presa no cinto de segurança de um carro e foi embora com o carro arrastando aquela criança no chão, e a criança se despedaçando, e ele com um coração totalmente insensível para aquilo que estava fazendo. Nós vemos um homem matando o outro, nós vemos filhos matando os pais por causa de herança, por causa de riquezas. Nós vemos hoje um comportamento humano extremamente pervertido, uma violência que campeia em todos os lados. Nós vemos as drogas correndo soltas entre a nossa mocidade, a prostituição aberta entre as nossas adolescentes, e parece que tudo isso é normal. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Porque a primeira porta, Adão, foi aberta para o mal. E Adão se estragou. E estragou também todos aqueles que vieram dele. O homem se tornou um ser violento, um ser agressivo, um ser maligno, um ser sabotado, insensível para as coisas de Deus. A morte entrou no homem, o pecado entrou no homem, e a morte entrou no homem. Então você pode ver, meu querido irmão, minha querida irmã, que todas as coisas morrem. Todas, desde os vegetais, os animais, tudo morre neste nosso planeta. Tudo se desfaz. Tudo tem um fim. E se tratando do plano espiritual, Adão também abriu a porta para que Satanás se assenhorasse desse nosso planeta. Satanás fez deste homem um homem escravizado por ele. Satanás fez deste planeta um planeta pervertido. Satanás perverteu também a ordem desta criação, se utilizando do homem para a sua escravidão. Então nós entendemos aquilo que Paulo, na sua sabedoria, ele diz ali em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 21 e 22, visto que a morte veio por um homem. E ele diz, porque assim como em Adão todos morrem. Então você entendeu, respondendo aquela pergunta daquela pessoa, por que existe sofrimento? Por que existe o mal? Por que existe a morte? Por que crianças nascem defeituosas? Por que nascem pessoas cegas? Por que existe a miséria? Por que uma nação se levanta contra outra e lança bombas sobre eles para os destruir? Por que existe tanto sofrimento?
E a resposta está justamente nisso. A morte veio por um homem, a primeira porta foi aberta, Adão pecou. A morte veio por um homem, e a morte passou para todos os homens. Deus disse, maldita é a terra. Adão, Adão, o que você foi fazer? Maldita é a terra por tua causa, Adão. O que você foi fazer? Agora a terra está pervertida. Você atendeu a voz da sua mulher, você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse. Agora a terra está debaixo de maldição. Você vai sofrer para ter o alimento, você vai ter que suar para poder comer. A terra vai produzir um monte de coisas que eu não planejei para que ela produzisse. Agora do suor do teu rosto você vai comer do pão, até que a morte vai se cumprir em você. Você é pó, e ao pó você tornarás. Então, a primeira porta foi Adão. Adão, quando pecou, abriu a porta para que a morte entrasse no nosso mundo, para que as maldições entrassem no nosso mundo, para que as doenças viessem a existir nesse nosso mundo, para que o mal viesse a se manifestar nesse nosso mundo. E eu quero terminar lendo novamente. A morte veio por um homem, mas graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus abriu uma outra porta. Ele diz, mas também por um outro homem entrou a ressurreição dos mortos. E depois ele diz, assim como em Adão todos morrem, por uma outra porta, Cristo, todos serão vivificados. Então, Deus teve aquele sonho dele frustrado por um período. Deus teve aquele sonho daquele homem conforme a sua imagem e semelhança, frustrado por um período, mas Deus ama o homem, Deus quer esse homem, vai vir buscar esse homem, mas para que isso seja uma realidade, para que isso aconteça, Deus precisa abrir uma outra porta, para que através desta outra porta aberta, Ele possa abençoar o homem, Ele possa tirar o homem dessa situação, Ele possa libertar o homem dessa escravidão, Ele possa destruir as maldições, Ele possa desfazer as doenças, Ele possa aniquilar o império das trevas que entrou através do pecado de Adão. Então Deus precisa abrir uma outra porta. E qual foi a outra porta que Ele abriu? Essa porta é Jesus. Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Glória a Deus, porque em Cristo Ele nos abre agora uma outra porta, uma porta que vai tirar todas essas coisas de Adão e vai trazer tudo aquilo que Adão perdeu de volta. E esta porta, meu querido irmão, minha querida irmã, glória a Deus, essa porta é o Senhor Jesus. E é sobre isso que estaremos falando no próximo ensino.